Salve, salve pessoal, aqui quem fala é o Gregório. E no vídeo de hoje eu tenho algo muito legal para trazer pra gente, que é um pouco sobre processadores escaláveis, né? Vamos falar da terceira geração Xeon da Intel, que tem muita novidade bacana, muito conteúdo bom pra gente trazer, muita tecnologia envolvida. Nós vamos então dar uma olhada aí nesses processadores, beleza? Então, eu recomendo pegar sua xícara de café e vir comigo. Então, cá estamos na terceira geração Xeon Escalar, capacitando a transformação na era centrada em dados. Tá? Então, um Xeon Escalar basicamente significa que é um processador que consegue funcionar com outros processadores, né? E Xeon porque são os únicos processadores da Intel que fazem esse tipo de atuação, tá bom? É a linha da Intel, os cores não fazem isso, então fica destinado aos Xeons fazerem o trabalho de processadores escalares, beleza? Qual que é o foco aqui nessa geração? Basicamente é um foco que a Intel já tem um bom tempo nessa linha, que é eficiência e baixo TCO. TCO seria a estimativa financeira para o gasto que a gente vai ter com compras em relação a hardware e software, tá? Alguns gastos indiretos e outros diretos. E falando um pouco mais sobre eficiência, é claro que a plataforma Xeon ela foi projetada aí para modernizar os data centers e aí a gente pode construir todo um ecossistema baseado em Xeons escaláveis e fornecer aí serviços mais ágeis, tá? E quais são os seus destaques aqui durante esse vídeo? Eu vou falar um pouco mais sobre os insights que a gente tem sobre o Xeon, um pouco mais sobre o processo de delivery e também a parte de business, né? O que a gente tem aí nessas áreas mais ou menos, um pouco mais sobre quais são as ideias que a gente tem por dentro de um Xeon, um pouco aí da tecnologia mesmo, a outra parte mais voltada aí para o mercado, como é que o mercado vai receber esses processadores, também a parte de delivery, de entrega, que é o que a gente vai usufruir aí de forma indireta dos Xeons, tá bom? Falando um pouco mais de Xeon aqui, mais insights mesmo do Xeon, a gente tem, por exemplo, o desempenho aprimorado. A gente, de acordo com a Intel, a gente conseguiria aí 28 núcleos por processador, mas já foi lançado um com 40 núcleos, tá? Então aí a gente teria uma plataforma de 8 sockets, que é o máximo que o Xeon alcança, com 40 núcleos. Se a gente contar tudo, fizer 40 vezes 8, a gente tem 320 núcleos por plataforma, placa-mãe, tá? A gente também tem a velocidade e a capacidade de memória RAM aprimorada. Então agora a gente tem aí DDR4 com suporte a 3200 MHz. Também suporte a 16 slots com 256 GB cada slot, totalizando aí 4 TB de memória DRAM por processador, tá bom? Por socket. E aí a gente tem uma imagem do nosso Xeon e também da memória Optane, que também é uma novidade. Vocês veem que essa Optane não é a Optane que vocês estão acostumados a ver em desktops. É uma Optane aí parecida com uma memória DRAM, mas é claro que ela tem outro funcionamento. Tá? Então a gente tem um pouco mais sobre o Intel Deep Learning Boost com VNNI e também Bfloat 16. É a primeira vez na indústria que a gente vai ter implementação de Bfloat 16 em x86. Bfloat 16 é voltado aí para redes neurais, assim como VNNI, que é uma instrução de vetor de rede neural para aprimorar aprendizado de máquina. Se a gente for olhar, a gente tem um aumento aí de 1,93 vezes a performance em relação à plataforma passada, que dá um aumento aí de 193%. Tá? É bem considerável, é um aumento significativo de desempenho. Quero aproveitar a deixa aqui para a gente falar um pouco mais de Bfloat 16, é um formato numérico de computadores que é, na verdade, uma versão truncada do FP32. Tá? FP32 seria ponto flutuante de 32 bits, de acordo com o I3E, né? É um padrão que a gente tem. E o Bfloat 16 é, na verdade, uma versão truncada que tem a mesma capacidade de armazenamento, porém a precisão é muito reduzida, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui mais de perto. Não vai ser minha ideia aqui é aprofundar no Bfloat 16, mas eu vou aproveitar. Posso até fazer um vídeo depois só sobre o Bfloat 16, que é bem interessante, até sobre pontos flutuantes também, tá? Os tipos de ponto flutuante. E aqui a gente tem um FP32, por exemplo, a gente tem como primeiro bit o sinal, se ele vai ser negativo ou positivo, o expoente e a mantissa, tá? O expoente ele multiplica a mantissa e assim a gente acaba tendo um ponto flutuante. O FP16 da I3E é a mesma coisa, só que a gente tem aí 5 bits como expoente. E o Bfloat 16 ele se difere aí do FP16 porque ele tem 8 bits no expoente e uma mantissa bem menor. Tá? Então ele é das características do float point de 32 bits, porém a precisão ela é muito menor, é muito reduzida. Mas a ideia é fazer cálculos com muitos números e calcular, fazer multiplicação de matrizes e de vetores, que faz com que a gente tenha que trabalhar com pontos flutuantes. E para acelerar, a gente então trunca eles e faz aí pontos flutuantes de 16 bits. Seria um brain float, tá? Por isso aí Bfloat 16, tá bom? Falando um pouco mais aqui sobre as conexões do barramento,
A gente tem 6 conexões Intel Ultra Path Interconnect, que é Intel UPI, né? A UPI é uma interconexão de coerência de baixa latência para sistemas multiprocessados escaláveis com espaço de endereço compartilhado. Tá? Ele usa um protocolo de coerência de Snoop. O objetivo é garantir que os dados que estão ali na memória eles estejam coerentes. Então os processadores vão estar trabalhando sobre os mesmos dados. A gente precisa garantir isso, porque senão poderia haver alguns acessos a dados que não estão coesos, né? Não estão de acordo com o que deveria ser processado e ia sair tudo bugado, né? Então a UPI ela tenta corrigir isso aí. E a diferença aí é que nessa geração a gente tem 6 canais de UPI e cada um tem 10,4 GB transfers por segundo, tá bom? E os processadores geralmente suportam de 2 a 3 links de UPI, e tem uma imagem legal do Intel e UPI, e a comunicação entre os dois Xeons escaláveis. É legal destacar porque o UPI ele veio para substituir o QPI lá no Skylake, e o QPI veio para substituir o Frontside Bus lá no Clover Tower, se eu não me engano, que foi a última geração que teve Frontside Bus, tá? Salve, salve pessoal, aqui é o Gregório do futuro. Primeiramente não é Clover Tower, é Clover Town. É a última geração a receber o Frontside Bus foi Yorkfield. É mais ou menos parecido, são bem próximos ali em questão de microarquitetura, de arquitetura e tudo mais, é bem parecido, mas erro meu aí, é Yorkfield que foi a última a receber, tá bom? Então pode dar sequência aí no vídeo. E o QPI veio exatamente no SandBridge. Bem interessante, né? É algo bem legal e garante pra gente que a gente vai estar trabalhando de forma estável, né? Segura. Uma parte bem legal é que a gente tem aqui Intel Advanced Vector Extensions 512, Intel AVX 512, tá? Então, o AVX 512 a gente usa ele para fazer modelagens, análise de dados, uso de inteligência artificial, aprendizado de máquina, compressão de dados, visualização e criação de conteúdo digital. Mas a gente já viu isso aí em outros processadores, inclusive a última geração de Core já atrás, a AVX 512. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre a AVX, AVX2 e a AVX 512, vai lá conferir. Eu explico direitinho como é que funciona. E lá eu deixo claro que existe esse problema aí que o AVX 512 geralmente não tem todas as instruções em todos os processadores. Inclusive, um diferencial aqui desses íons é a adição de duas novas instruções, que é de multiplicação e adição fundida, tá? De FMA, muito usado também em aprendizado de máquina, tá? Aí, mais uma instrução voltada para essa parte, beleza? A gente tem aí suporte para SSD Intel Optane e SSD NAND Intel QLC 3D. A ideia é reduzir a latência e reduzir os gargalos, principalmente na parte de I/O, tá? Porque quando a gente está no servidor, a gente tem muitas requisições. Para evitar que o servidor tenha que buscar os dados lá no disco, a gente cria uma espécie de cache. Então, os SSDs são usados para fazer esse intermédio aí para os dados ficarem mais rápidos de serem acessados, reduzindo então a latência, tá? Então vamos falar aqui agora da parte de business, né, voltado para o mercado. O mercado ele exige hoje algumas coisas que são, por exemplo, impedir explorações maliciosas, manter a integridade da carga de trabalho, garantia da integridade dos dados com sobrecarga, alta disponibilidade, eficiência de criptografia sob repouso, tudo isso aí para redução de exploits, de vulnerabilidades e injeção de dados de conteúdo malicioso no servidor, tudo mais. Então, a Intel tem o que a gente chama de Business Resilience, tá? Ela contempla aí algumas tecnologias, mas eu trouxe as 3 principais, que é o Intel PFR, o Intel QAT e o Intel Sequiel DC. O DC é de Data Center, tá? Vamos dar uma olhada aqui então no Intel PFR, que é o Platform Firmware Resilience. É uma solução da Intel baseada no FPGA para auditar partes programáveis do chipset, do sistema, dos componentes ali dentro, e detectar atividades suspeitas ou não autorizadas antes do servidor poder reiniciar. Basicamente, ele detecta se o firmware está com um defeito, está com algum código malicioso injetado, foi, digamos, mexido ou teve alguma alteração, tá bom? Então ele audita alguns componentes e verifica se está tudo certo. Se não, o que ele faz é simplesmente fazer um rollback para a versão de fábrica do firmware, tá? Os ataques à firmware eles são preocupantes porque é uma parte muito baixa, muito sensível do sistema e durante certo tempo não era um problema muito crítico, mas passou a ser. E esse Intel PFR foi colocado a funcionar lá nos Xeons E5 2600 LJ 2011, se eu não me engano, é isso mesmo. E aí a gente passou a ter o Intel PFR para garantir aí que o firmware não seja atingido, porque como a gente sabe, nenhum sistema computacional é 100% seguro. Inclusive o firmware ele pode ser atacado e violado. Então, o Intel PFR está aí para garantir que o firmware esteja íntegro antes do servidor ter que reiniciar.
sabe? Então, antes dele iniciar e sem querer ali rodar um código malicioso que tá no firmware, dá uma verificada ali, se necessário. Se ele vê que não tá batendo, ele faz um rollback, tá bom? A gente tem outra tecnologia aqui que é o Intel Securel, né? Que é a versão Intel Security Essentials e Intel Security Libraries para Data Center. Nada mais é do que um conjunto de bibliotecas que estão disponíveis para os desenvolvedores. Podem fazer chamadas de API mesmo e verificar como é que está o sistema e garantir a segurança, né, para rodar alguma aplicação, principalmente aqui no mercado de cloud computing, né, na parte de nuvem. Pra testar se o sistema tá seguro, tá beleza, e se pode rodar a aplicação, tá? Isso aí a nível de hardware. Bem legal também. E outra aí que é muito bacana é o Intel QAT, né? O Intel Quick Assist. É aceleração de hardware para criptografia. Só que ele não fica a nível de processador, ele fica a nível de chipset mesmo. Então, ele é capaz aí de compactar as cargas de trabalho criptográficas e permitir maior eficiência e aí oferecer o transporte de dados criptografados em até 100 GB por segundo dentro dos chipset, aí na parte tanto de armazenamento e infraestrutura de rede. Essa tecnologia está disponível apenas em alguns chipsets, mas o principal deles é o C620A, mas eu acredito que vai lançar em outros ainda, tá bom? Mas eu acho que é questão de tempo. E a gente vai entrar aqui em outra parte, que é o Service Delivery. Tem as inovações, por exemplo, virtualização, aprimoramento de hardware, rede, armazenamento, memória persistente, algumas outras questões que ajudam a alimentar a nuvem, né, o cloud computing e também economizar custos, tá bom? Porque isso aqui é o que a gente recebe geralmente quando você está mexendo na AWS, numa Azure, você não está recebendo um Xeon inteiro, você está recebendo uma máquina virtual, então a gente precisa de qualidade na entrega desse tipo de serviço para os usuários, tá bom? Dos serviços de nuvem, por exemplo, eles ganham dinheiro não é em cima do processador em si, e sim dos serviços como máquinas virtuais que estão executando em cima dele, tá bom? E para garantir isso aí, garantir o melhor custo, a gente tem o que a gente chama de Intel SST, que é o Intel Speed Select. Ele engloba aí duas outras tecnologias, que é o perfil de desempenho, que é o PP, que cria perfis de trabalho para o servidor a depender do tipo de demanda. Também o Basic Frequency, que permite aí a gente controlar as frequências base aí, e permite aí se você consiga usar o processador em condições melhores a depender das cargas e em cargas críticas. Então você direciona a potência do processador apenas quando for necessário, tá? O que ajuda, inclusive, a economizar. Você não precisa estar com o processador 100% o tempo todo. E a gente tem aqui a Intel Optane PMEM, que é basicamente a Intel Optane Persistent Memory, tá? E aí, ela é um complemento à DRAM e permite aí a capacidade ser expandida, tá? Ela não tem a mesma velocidade, mas de toda forma ajuda a acelerar o processamento da carga de trabalho e a entrega de serviço. Cada módulo pode alcançar 512 GB e fornecer aí até 3 TB de memória persistente por socket, no caso de um single socket. A gente vai ver aqui mais para frente um pouco da memória, parece até uma memória RAM, né? Parece um chip de memória RAM, mas é uma Intel Optane. A gente vai ver que aqui no caso de 4 sockets, a gente consegue até 4,5 TB de memória total por socket e 18 TB de memória total no sistema quando a gente coloca aí combinado com a DRAM. Isso aí num design de 4 sockets. Não sei como é que tá o octa socket, eu não achei de acordo pela Intel, eu não consegui. Então a gente provavelmente nem tem ainda, talvez chipset, a gente tem que dar uma olhada. Mas em comparação com a primeira geração, a memória persistente Optane, ela consegue aí uma largura de banda de 25% maior, beleza? Agora a gente vai olhar um pouco mais das tecnologias de gerenciamento de infraestrutura da Intel, que a Intel também entrega pra gente. A gente tem, por exemplo, o Resource Director e a virtualização da Intel. E aí é para detecção, geração de relatórios e configuração em nível de plataforma, principalmente relacionado aí a virtualizações, né, VMs e tudo mais. E uma parte interessante é o Application Device Queue, que é uma tecnologia aberta nos adaptadores de Ethernet da Intel, da série 800, que garante aí uma melhor gestão dos dispositivos de rede e do enfilamento, né? Como a gente está trabalhando com muitas VMs, a gente tem que enfileirar tanto as requisições quanto as respostas das VMs, tá bom? Uma parte legal aqui que a gente tem também é uma tecnologia chamada Intel Stratix 10NX FPGA. Uma outra FPGA que é voltada dessa vez para a inteligência artificial, tá bom? Ela faz processagem de linguagem natural, ela consegue fazer detecção de fraude financeira, computação de acelerada por memória de alta banda, né? De alta largura de banda. Consegue fazer aceleração de matrizes, de operações de vetores, ela tem conexão integrada com a rede de alto rendimento, e ela pode ser reprogramada à medida da necessidade, e aí consegue aumentar o tamanho dos seus modelos internos, tá? Então assim, é um chip bem interessante, que vem uma tecnologia bem legal.
que pode aí ajudar em alguns casos, né, desafogando novamente os processadores. E mais um negócio bem interessante aqui, que é o aumento da densidade de VMs. É uma busca que a gente tem, porque olha só, gente, numa plataforma ter 320 núcleos, teoricamente você pode ter pelo menos aí umas 320 máquinas virtuais rodando com uma certa folga, cada uma em um núcleo, né? Mas para garantir que isso funcione, a gente também tem que ter, digamos, recursos de I/O, de memória, de armazenamento, todos dando suporte a essa alta densidade de máquinas virtuais. Então, para garantir isso, houve melhoras aí no aumento da densidade de VMs de parte da Intel. É exatamente isso aí que você vai ter acesso no dia a dia como desenvolvedor, você que usa aí um Azure, um AWS, você que vai usar o Google Cloud. Eles vão te entregar uma VM, né? Na VM você consegue subir um container, por exemplo. Mas assim, a entrega da VM garante melhor uso desses servidores com essa quantidade absurda de processamento, né? Então, para extrair o máximo de desempenho, é interessante conseguir colocar o máximo de VMs funcionando, o máximo de clientes usando de uma única máquina, de uma única plataforma, tá? Então, assim, bem legal. Tem muita tecnologia da Intel que é proprietária, claro. Grande parte dela aí a gente não acessa no dia a dia, né? Mas, de toda forma, garante, pelo menos para quem for, digamos, usar a nuvem, por exemplo, vai usar recursos de servidor, garante segurança, garante estabilidade, coesão nos dados. Assim, são coisas que a gente não vê, é algo muito mais interno e muito mais ali de mercado mesmo, para quem vai mexer com um data center, o cara que tem um data center, as empresas que têm grandes data centers, né, Google, Microsoft, Samsung e essas grandes empresas aí, Fujitsu. Então, elas que vão realmente se interessar por isso aqui, mas é bom a gente saber que existe, né? Nós, usuários de desktop, realmente não usufruímos tanto dessas tecnologias, mas eu acho muito bom a gente saber que existe e ver aí como a Intel muitas vezes ela domina o mercado de servidores, não é à toa. Ela tem um know-how gigantesco, ela tem muita tecnologia dela, proprietária, que, assim, poucas empresas vão chegar nos pés dela nesse nível, poucas empresas que têm servidores realmente alcançam esse nível de tecnologia que ela traz, né? A Intel fabrica desde a porta Ethernet até o processador. Então, assim, é tudo muito bem estruturado, organizado, controlado, cheio de tecnologias ali que foram lapidadas durante muito tempo. Então, tudo muito estável, né? Muito auditado e tudo mais. Então, assim, é muito legal. Eu acho muito bacana a gente dar uma olhada no que tem nos íons, porque esse aqui chega no desktop hora ou outra, tá? Assim, primeiro vai chegar aqui, daqui uns 4 anos, assim, a gente deve ver nos desktops, assim, tranquilamente, sabe? Então, é bem legal. Bom, e é isso. O que você achou? O que você mais gostou aqui dessas tecnologias? Ficou alguma dúvida? Deixa nos comentários. Não se esqueça de deixar seu comentário sempre, tá? É muito legal, eu acho muito bacana interagir com vocês. Então, assim, comentem. Se eu errei alguma coisa, vai lá, joga aqui. Não, você errou aqui e tal, tal. A gente tem que ter senso crítico mesmo. E lembrando a vocês que tudo que eu falei está descrito aí na descrição, tá? Eu coloco todos os links sempre para vocês irem lá e tirar suas conclusões. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.